Irmãos, que minhas pernas estão trêmulas, minhas mãos estão trêmulas, meu coração está batendo muito acelerado, mas muito feliz e grato a Deus por essa rica oportunidade de poder subir neste altar, colocar a Bíblia sobre o púlpito e ser usado por Deus para transmitir a sua gloriosa e poderosa palavra. Não imaginava um dia poder estar aqui novamente. No dia 22 de novembro de 2011, eu aceitei a Cristo Jesus no grupo familiar dirigido pela presbítera Dorinha. Não sei nem se ela sabe disso, pastor. E de lá para cá, eu vivi muitos momentos com Deus, mas também me afastei de Cristo Jesus. E quando eu me afastei de Cristo, quando eu fiquei longe de Deus, eu não tinha mais esperança dentro de mim de um dia poder ser usado por Ele, de um dia poder falar do seu amor, de um dia poder dizer o quão grande e o quão poderoso Ele é em nossas vidas e como Ele transforma e muda. E eu não tinha mais esperança de um dia poder estar aqui. Meu Deus, estar aqui na missão evangélica cristã. E eu sou grato a Ti, Jesus. Sou muito grato a Ti pelo que o Senhor tem feito na minha vida. Muitos talvez desacreditavam no mundo, inclusive, mesmo vivendo em farras, no meio de bebidas e drogas, eu reunia aqueles que estavam comigo e dizia: cara, isso aqui é massa. Isso aqui me prendeu, mas nada se compara à presença de Deus. Desacreditaram. Colegas desacreditaram. Quando a gente fica desacreditado, quando colegas desacreditam da gente, a gente fica tão triste, tão abalado. Quando amigos desacreditam da gente, a gente fica, poxa vida, não acreditam na minha mudança. Quando familiares desacreditam de nós, a gente fica tão mal, tão ferido. E o pior é quando nós mesmos decidimos não acreditar mais em nós. Quando pensamos que realmente é o nosso fim, mas não é. A palavra de Deus diz em Isaías 49:15, pode a mãe que amamenta esquecer-se do filho que ainda mama, mesmo que essa se esqueça, assim diz o Senhor, eu jamais me esquecerei de ti. E quando eu recebi essa palavra na minha vida, eu trouxe à memória tudo aquilo que Deus fez, e que Ele podia novamente transformar a minha vida, e olha só, eu estou aqui, transformou, Ele é capaz, Ele muda. E eu sou grato a Ti, Jesus. Sou grato aos nossos pastores, pastor Wilton, pastora Érica. Sou muito grato a vocês por tudo. Conhecemos bem a nossa caminhada, então sou extremamente grato à vida de vocês. Agradeço também a minha esposa, que hoje infelizmente não pôde estar aqui conosco, mas que foi um instrumento de Deus na minha vida, que mesmo afastado, mesmo distante, ela orava por mim, ela intercedia por mim, ela falava da palavra de Deus para mim, e eu sou muito grato a ela. E hoje Deus tem uma palavra poderosa ao nosso coração. Talvez hoje você não estava planejando vir à casa do Senhor. Talvez hoje a sua ideia era ficar em casa descansando, ou então a sua ideia, você já tinha planejado outra coisa. Mas o Espírito Santo de Deus conduziu você até aqui porque Ele quer falar contigo. O Espírito Santo de Deus te trouxe até este lugar, até esta casa de oração, porque Ele quer falar conosco. Então, eu peço a você, por gentileza, se conecte na palavra juntamente comigo. Que não seja a minha sabedoria humana, o meu conhecimento humano, mas que seja a poderosa e gloriosa palavra de Deus sobre nós. E orando a Deus, pedindo a confirmação desta palavra, e ela veio domingo na pregação do presbítero Roberto. Em alguma parte que o presbítero falou na palavra de domingo, eu falei, até cutuquei a minha esposa, amor, Deus confirmou. E pedindo a Deus, Senhor, me dá um tema para essa mensagem. E o tema para a mensagem de hoje é: basta uma só palavra.
basta uma só palavra. E quando eu digo que basta apenas uma só palavra, eu estou dizendo que basta uma palavra vinda da parte de Jesus para que haja cura. Quando eu estou dizendo que basta uma só palavra, eu estou dizendo que basta uma só palavra vinda da parte de Jesus para que haja transformação. Quando eu digo que basta apenas uma só palavra, basta apenas uma só palavra vindo da parte de Jesus para que haja fortalecimento. Quando eu digo que basta apenas uma só palavra, eu estou dizendo que basta apenas uma só palavra vinda da parte de Deus para que haja transformação na sua vida por completo. E o texto base para esta mensagem está em Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 8. Aleluia. Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 8. E assim diz a palavra do Senhor. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entreis debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Vou repetir. Mateus 8,8 diz: E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entreis debaixo do meu telhado, mas uma só palavra, Senhor, é capaz de sarar o meu criado. O que eu consigo encontrar rapidamente na vida desse centurião, o que eu consigo identificar nele rapidamente é a sua fé. Ele tinha uma fé muito grande, porque ele chega a Jesus e diz: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas eu creio que daqui mesmo o Senhor pode sarar o meu criado. Eu creio, Senhor, que daqui mesmo o Senhor pode sarar o meu criado. Nós conseguimos identificar esta fé nesse centurião e a gente vai já focar no tema da palavra, que é basta uma só palavra. Mas antes eu quero trazer um pequeno estudo a respeito desse encontro entre o centurião e Jesus. No versículo 5 do capítulo 8, Jesus ele está entrando em Cafarnaum. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. O centurião, ele era um chefe de uma guarda, e não era uma guarda comum, era uma guarda especial, uma guarda treinada. E ele precisava de alguém que pudesse ajudá-lo em outras atividades. E o seu criado, que era o seu ajudante, estava enfermo. Estava paralítico e altamente atormentado. E o centurião ainda tinha como obrigação cuidar de 100 homens. E esses 100 homens obedeciam a tudo que o centurião falava. No versículo 9 ele mesmo diz: Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faz isto, e ele faz. Então ele está lá, cuidando de 100 homens, com esta guarda de 100 homens, e o seu criado enfermo. E eles se encontravam em Cafarnaum. Por que em Cafarnaum? Cafarnaum tinha uma estrada que ligava ao Mar da Galileia. E no Mar da Galileia passava caravanas, barcos comerciais, e havia também cobrança de impostos, e essas guardas ficavam em locais específicos. E ali, em Cafarnaum, era necessário que houvesse uma guarda, o centurião e os seus 100 homens, para que eles pudessem trazer segurança àquele local. E Deus, Jesus, ele adentra em Cafarnaum, e quando a gente para pesquisar e ver o que significa a palavra Cafarnaum, a gente vai encontrar que a palavra Cafarnaum significa um local de desordem, um local de contrito. Ou seja, esse chefe, esse centurião, estava em um local de desordem, um local de contrito, um local de confusão. E ainda estava com seu criado enfermo. Só que quando passamos a pesquisar um pouco mais e pesquisamos a origem da palavra Cafarnaum,
a gente vai ver que o significado é totalmente diferente. Caf, no hebraico, significa aldeia. E Naum, que tem a mesma origem de Naim, significa consolação. Ou seja, na aldeia da consolação havia conflito e havia contrito. Na aldeia da consolação havia enfermos. Mas naquele dia, no versículo 5 nos diz, estava entrando Jesus, o Consolador, aquele que traz paz, aquele que traz alívio. E quando vemos isso e levamos isso para as nossas vidas, que por muitas das vezes, em um local que é para ser um local de consolação, a nossa casa, o nosso emprego, a nossa igreja, muitas das vezes é um local de conflito, de contrito, de confusão. Não conseguimos ter paz em nossa casa, paz em nosso lar. Dentro da aldeia da consolação, conflitos e confusões. Mas Jesus adentra na aldeia da consolação, aquele que traz o verdadeiro alívio, aquele que traz a verdadeira paz, aquele que cura, aquele que sara. Jesus quer entrar e trazer paz sobre as nossas vidas nessa noite. Nós precisamos crer, acreditar na palavra de Deus. Deus nos trouxe nesta noite, neste ambiente, nesta casa de oração, para voltarmos a ter fé na sua poderosa e magnífica palavra. A palavra de Deus, esta palavra do Senhor, ela já curou, ela cura e ela sempre vai curar. E a vontade da palavra de Deus é que nessa noite você saia daqui curado. A palavra de Deus, ela já transformou, ela transforma e ela sempre vai transformar. E a vontade da palavra de Deus é que você saia nesta noite transformado. A palavra de Deus, ela liberta. Ela libertou e ela sempre vai libertar. E a vontade desta palavra é que nesta noite você saia daqui liberto. A palavra de Deus, ela fortaleceu, ela fortalece, ela sempre vai fortalecer. E essa palavra, a poderosa palavra, quer te fortalecer nessa noite. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Antes de alcançarmos as promessas, precisamos acreditar na palavra. Nós não alcançaremos as promessas de Deus se não acreditarmos na palavra dele sobre nossas vidas. Como assim, Flauber? A gente pode pegar como base quando Moisés levanta 12 homens, um de cada tribo. Eles eram maioral, eles eram homens influentes. E eles saem para espiar a terra prometida. A terra prometida, Deus já havia prometido a terra. Só que ao retornar, 10 desses 12 homens voltam com um relatório triste, desanimador, que não tinha como adentrar na terra que Deus havia prometido, porque lá havia grandes gigantes. Só que 2 desses 12 homens vieram com um relatório diferente, porque eles acreditavam na palavra. E sabe qual foi a consequência disso tudo? Esses 10 homens conseguiram influenciar todo o povo. E de toda aquela geração, apenas Josué e Caleb adentraram na terra prometida. O que a gente aprende rapidamente com isso é que quando cremos na palavra, Deus vai fazer com que nós alcancemos as promessas dele. E que não alcançaremos as promessas se não acreditarmos na palavra. E quando eu acredito na palavra, quando eu tenho fé na palavra de Deus, pode vir gigante que for, pode vir tempestade que for, pode vir tribulação que for, mas eu estou firmado na palavra. Na palavra de Deus. Deus, ele sempre libera palavras. O problema não está na escassez da palavra de Deus, mas na incredulidade dos ouvintes. Deus fala, mas eu acho impossível. Deus fala, mas eu não recebo. Eu acho que não é para mim.
Ele continua falando. A nossa geração às vezes pensa, Deus está falando menos. Não, Ele continua falando. Nós que somos incrédulos e não aceitamos, não recebemos a palavra de Deus sobre nós. Deus sempre libera palavras. O problema não está na escassez da palavra, mas na incredulidade dos ouvintes. Mas aqueles que acreditam na palavra, aqueles que têm fé na palavra, conquistam grandes milagres. Aquele que persevera na palavra, aquele que fica firme na palavra, alcança grandes milagres. Se Deus te prometeu algo, se Deus falou algo ao teu coração, permanece firme na palavra. Permanece firme na palavra de Deus. Não seja incrédulo, mas seja fervoroso em fé. Fervoroso em fé, em acreditar. Mas está difícil, está sofrido, está doído. Mas eu vou acreditar, eu vou permanecer, eu vou perseverar, acreditando no Senhor, que Ele cumpre a sua palavra. Escuta, acreditar na palavra, ter fé, isso é incrível. Olha só, acreditar na palavra é ter fé. Ter fé é crer no impossível. E quando cremos no impossível, estamos preparados para viver uma vida extraordinária. E eu fui pesquisar o que significa a palavra extraordinária. E a palavra extraordinária significa fora do comum, que foge do usual. Então recebe isso para a tua vida. Quando eu acredito na palavra, quando eu recebo a palavra, quando eu tenho fé na palavra, então eu passarei a viver uma vida extraordinária, ou seja, uma vida fora do comum, uma vida que foge do usual. Quando eu creio na palavra, eu vivo o extraordinário de Deus sobre a minha vida. Se hoje nós sairmos deste local de adoração, convictos na palavra de Deus, viveremos uma vida fora do comum. Olharão para os homens desta igreja e dirão a ele mesmo: como assim ele mudou tanto de vida? Agora ele está mais próspero, tudo está frutificando. O que aconteceu? A transformação da vida dele é sobrenatural, é fora do comum, foge do usual. Olharão para as mulheres desta igreja e dirão a ela mesma: a família dela agora está mais unida, os filhos dela estão na igreja. Tudo que ela faz agora prospera. Como isso aconteceu? É fora do comum, foge do usual. Olharão para os jovens da nossa igreja e dirão a ele mesmo, a ela mesma: quem diria? Passou nesse concurso, ele passou, ela passou. Está fazendo essa faculdade. Meu Deus, é fora do comum, foge do usual. Muitos não entenderão, mas quem está firme na palavra entende que quem vive a palavra de Deus vive mesmo uma vida fora do comum, fora do usual, uma vida extraordinária. Aleluia. Muitas vezes nós reclamamos do que estamos vivendo, mas não nos movemos para viver algo novo. E o novo de Deus sobre nossas vidas é bom, é perfeito, é agradável, é maravilhoso, é espetacular, é extraordinário. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Pai. A palavra de Deus, ela cura as nossas feridas. Basta uma só palavra de Deus para a transformação de nossas vidas. Meditando na palavra, estudando a palavra, Deus me trouxe à memória a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Quando eu aceitei a Cristo Jesus, há praticamente 10 anos atrás, meu pai, ele me proibiu de vir para a igreja.
Isso aconteceu porque meu pai era extremamente católico. E ele não aceitou. Ele literalmente não aceitou. Você não vai. Você vai ficar trancado dentro de casa, mas não vai para a igreja dos crentes. Isso doeu, isso feriu. E eu já tinha uma mágoa do meu pai. Porque ele não era um pai presente como eu queria que ele fosse. Ele nunca foi na minha escola. Eu via os meus colegas, os meus amigos com seus pais. E era aquela intimidade entre pai e filho. E eu não tinha isso. Eu vinha para a igreja escondido do pai. Eu dizia para ele: pai, eu vou jogar bola. E eu botava a roupa do culto na mochila e eu saía. Quando eu chegava aqui na igreja, eu trocava de roupa e vinha adorar o Senhor. Mas carregava essa ferida dentro de mim e eu queria: Senhor, fala comigo. Em um certo dia, num culto de domingo, mais precisamente um culto de Santa Ceia, eu sentado na terceira fileira, no primeiro louvor, Deus falou ao meu coração: filho, eu sou o teu pai e eu te amo. Lembrar disso emociona e é maravilhoso porque Deus respondeu a minha oração. Eu estava necessitado de sentir a presença de um pai. E ele continuou falando aos meus ouvidos: filho, eu sou o teu pai e eu te amo. Eu sei que do nada alguém tocou no meu ombro e falou assim: Flauber, a gente já está fechando a igreja. E eu: meu Deus, como assim? Foram 4 horas, 3 horas de culto mais precisamente. E eu ouvindo a palavra de Deus, eu ouvindo Deus falar ao meu coração, eu ouvindo o Senhor Jesus ministrar sobre a minha vida, que Ele é o meu Pai, que Ele me ama. E eu te agradeço, Senhor, por falar comigo. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor curou uma ferida que estava em minha alma. Não sei quais são as suas dores. Não sei quais são as cicatrizes. Não sei o que te fere, o que abala a tua alma. Mas fale com Deus, acreditando, tendo fé, que uma palavra de Deus pode sarar você, tanto o físico como também o seu íntimo, a sua alma, o seu espírito. E eu coloquei aqui 10 versículos, vai ser rápido, das vantagens de acreditar na palavra. Primeiro, a palavra de Deus, ela ilumina os nossos passos e ela clareia o nosso caminho. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Talvez você tenha chegado aqui sem saber qual decisão tomar, por onde seguir. Mas crave a palavra de Deus no seu coração e a palavra de Deus te conduzirá a caminhos bons, perfeitos e agradáveis. A palavra de Deus, ela nos purifica e nos livra de todo pecado. Salmo 119, 9. Com que purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Salmos 119, 11. E escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ela alimenta a nossa vida e o nosso espírito. Mateus 4:4. Ele, porém, respondendo, disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. 4. Ela nos santifica. João 17:17. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Ela nos protege. Provérbios 35. Toda a palavra de Deus é pura e escudo para os que nela confiam. A palavra de Deus, ela prospera. Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então verás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. 7. A palavra de Deus nos torna bem-aventurados. Lucas 11:28. Mas ele disse:
Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. 8. A palavra de Deus é um escudo. Salmos 18:30. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. 9. Tem a sua casa edificado na rocha. Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e a pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E 10. A palavra de Deus, a poderosa, a gloriosa palavra de Deus opera milagres. João 15:7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Mas para que tudo isso entre em nossas vidas é necessário fé. Fé na poderosa e gloriosa palavra de Deus. Porque quando temos fé na palavra, vivemos grandes milagres. Para finalizar, o mesmo capítulo 8 de Mateus, os versículos 2 e 3, aqui eu encontro algo incrível da parte de Deus. No versículo 2 de Mateus 8 diz assim: eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, tu podes me tornar limpo. E eu consigo identificar nesse homem que estava leproso fé. Porque se ele não tivesse fé, ele poderia chegar a Jesus e dizer: Senhor, eu ouvi falar aí que o Senhor faz surdo ouvir, faz mudo falar, faz paralítico andar, mas no meu caso é lepra. Aí eu já não sei. Ou ele poderia ter chegado a Jesus e ter dito: Senhor, eu sei que o Senhor está fazendo muitos milagres, mas eu já estou leproso há tanto tempo, aí eu já não sei. Mas não, ele não se achega assim a Jesus. Ele se achega a Jesus o adorando e dizendo: Senhor, eu sei que se tu quiser, tu pode me tornar limpo. E quando nos achegamos a Jesus, quando nos achegamos a Deus com fé na sua palavra, com fé na palavra do Senhor sobre nossas vidas, que Ele pode mudar, que Ele pode transformar, que Ele pode restabelecer algo novo, Jesus responderá para nós o mesmo que Ele respondeu a este leproso no versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Jesus, de transformar as nossas vidas, de restabelecer algo novo, de fazer a igreja missão evangélica cristã viver de milagres em milagres, de vitória em vitória. Mas é preciso ter fé. Talvez você chegou aqui com pouquíssima fé, sem esperança, sem força. E eu convido a você a ficar de pé. Aleluia, Jesus. Tu és poderoso, Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és grandioso. Tu és tremendo. Tu és extraordinário, Jesus. Tu és incrível, Pai. Tu és incrível, Senhor. Tu faz muito além daquilo que pedimos e imaginamos. Tu faz muito além. Tu faz muito além, Jesus. A tua palavra diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama a Deus, quem tem fé em Deus, vive uma vida extraordinária. Vive uma vida extraordinária.
Se você se achegou nesta casa de oração nesta noite, sem fé, sem forças, desacreditado, sem esperança, a palavra de Deus sobre a sua vida é que Ele quer te fortalecer. A palavra de Deus sobre a tua vida é que Ele quer te encorajar a viver uma vida ousada conforme a sua palavra. De que mesmo diante de gigantes, mesmo diante de grandes tribulações, mesmo diante de grandes dificuldades, eu terei fé na palavra de Deus. E quem tem fé, eu repito, e quem tem fé na palavra, vive uma vida extraordinária. Se você deseja viver essa vida extraordinária, se você anseia viver uma vida extraordinária com Deus, eu te convido a vir aqui na frente. Os corajosos, aqueles que querem viver uma vida extraordinária e ser poderosamente fortalecidos pela palavra de Deus, você está tendo um convite. Não vai ser as minhas palavras, não vai ser a minha oração, mas sim a palavra do Senhor sobre a tua vida. A palavra do Senhor. Eu já posso ver aqui a primeira corajosa. Mas Deus quer encorajar mais pessoas a ter fé na palavra dele nessa noite. Eu já consigo ver aqui o segundo corajoso. Mas tem mais pessoas. Tem mais pessoas nesta noite que Deus quer fortalecer através da sua palavra. Tem mais pessoas. Deus está falando ao seu coração. Deus está falando ao seu coração nessa noite, homem, mulher, jovem de Deus. Esta quarta-feira, este dia 29, vai ficar marcado na agenda do teu coração, porque foi o dia que Deus te trouxe fé bastante suficiente para viver uma vida extraordinária conforme a sua palavra. Foi neste dia que Deus te trouxe coragem e força. Aleluia, Jesus. Tu és poderoso, Pai. Tu és poderoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és grandioso. Tu és tremendo. Tu és magnífico. Não há nada que seja maior que tu, Senhor. Tu transforma vidas, Pai. Tu fortalece vidas, Pai. Ah, Jesus. Tu és incrível. E nesta noite, Pai, existem homens, mulheres e jovens sendo transformados pela Tua poderosa palavra. Poderosa palavra. Tu és maravilhoso, Deus. Eu ainda acredito que tem mais algumas pessoas que precisam vir aqui à frente.